Você não desativar o envio das informações para a nuvem, daqui a pouco você pode parar de receber e-mails ou ter que pagar uma mensalidade para não deixar de receber suas importantes correspondências? Sim, infelizmente, por conta de uma alteração do Google, você precisa tomar essa decisão. Ou você manda seus dados para a nuvem, ou você simplesmente paga a mensalidade para ter um espaço nessa segurança de informação que você vai entender hoje. Como impedir que a nuvem lote, tá? Você vai entender como você pode fazer isso e qual é a repercussão, né, dela. Se ela lotar, pode ter gente até falando assim, Diogo, a minha já está lotada. Isso é um problema e você vai ter que decidir. Bom, para que a gente domine esse assunto, a gente vai precisar de passar por 4 temas. O que é a nuvem? Você vai ter que entender. Se você já entende, peço desculpas porque eu vou precisar falar com as pessoas também que não têm esse conhecimento. O que acontece se ela lotar? Como saber se a nuvem já está lotada, tá? E como impedir que a nuvem venha a lotar? Então, gente, primeiro assunto, tá? Um assunto até que eu já falei em algumas aulas atrás. O que é nuvem? O que é nuvem? Tem muita gente que a ideia é muito clara e tem pessoas que realmente não sabem, não tem a menor noção do que é, tá? E eu gosto sempre de contar o que aconteceu comigo, tá? Para você entender o que é nuvem e a importância dela. Em 2017, né, minha filha tinha acabado de nascer, estava ali com alguns meses, né? Nasceu em 2016, não estava com um aninho, pô. E para receber ajuda da família, eu e minha esposa fomos morar a alguns quilômetros de distância de onde eu moro hoje. E aí, o que acontece? Eu tinha que pegar ônibus para ir para casa. No meio de uma das minhas idas para casa, o ônibus foi assaltado, né? Rio de Janeiro não é sempre que acontece, mas de vez em quando acontece sim. E eu fui assaltado dentro do ônibus, não só eu, todo mundo que estava no ônibus, tá? Você vai entender o que isso tem a ver com a nuvem. E aí é o seguinte, levaram meu celular. Só que, naquele tempo, minha filha ela tinha 1 ano e pouquinho, tinha muitas fotos da minha filha, né? Você fala, se fosse comigo, Diogo, as fotos do meu filhinho quando era pequeno, eu tenho tudo no álbum impresso. Comigo isso não iria acontecer. O que também tinha dentro do meu celular? Mais de 2.000 contatos, né? Você sabe que eu ensino a pessoas com mais de 60 anos há muitos anos, né? Esse ano faz 17 anos. E lá em 2017, né? Já tem alguns anos já, eu já tinha muito contato no meu celular, muita gente que aprendeu comigo ou que expressou o desejo de aprender e estava dentro do celular também. Aí talvez você diga, Diogo, mas os meus contatos ficam na agenda física. E tinha outras coisas como documentos, né, contratos e etc. Então, tudo que eu levava de mais importante, né, eu tenho pouquíssimas coisas em papel, estava dentro do meu aparelho. E qual é o problema? Quando esse camarada ele pegou esse celular e ele levou tudo que estava dentro. Talvez você pense assim, Diogo, mas é só pegar outro chip na operadora que todos os dados voltam para o celular. Você está redondamente enganado. O chip ele só tem uma finalidade e não é armazenar os seus dados. O chip que você pega na operadora serve para colocar um número de telefone dentro do seu celular. E com esse número você pode ligar e receber ligações, inclusive também ter internet onde quer que você vá e também mandar mensagens. Não serve para guardar fotos, não serve para guardar documentos, não serve para guardar nada. Na verdade, se ele guarda contatos, isso é até um erro, tá? Porque ele pode guardar contatos, mas se ele está guardando contatos, isso é um erro. Por quê? Porque quando você perde o seu celular,
aquele chip que está dentro do aparelho também foi com aquele bandido. Então, você perdeu as informações que estavam fisicamente armazenadas lá. Tá? Então, isso é só para quebrar uma coisa que você talvez tenha ideia, né? Que o chip que guarda as coisas. Mas bom, aí, Diogo, você perdeu, né? Porque as fotos maravilhosas da Sulamita, os contatos das pessoas, isso é plenamente desesperador. Mas não. Posso dizer a você, eu não corri atrás do bandido, eu não fiquei... Óbvio que eu estava triste porque eu perdi meu celular, mas eu não fiquei preocupado dos dados serem perdidos. E por quê, gente? Por quê? Por causa da nuvem. No outro dia, eu tenho que trabalhar com o celular. Eu trabalho com o celular, trabalho com o computador com o celular. Eu fui a uma loja e comprei um celular, porque eu precisava trabalhar. Quando eu comprei o celular, inclusive, ele tá por ali, por trás. Tá velhinho, inclusive. Esse celular que eu comprei lá em 2017, ele veio zerado. Não tinha uma foto da Sulamita, não tinha contatos, não tinha nada. A operadora colocou o chip e o celular continuou zerado. Mas aí o celular me pergunta assim, Diogo, qual é o seu e-mail? E eu coloquei meu e-mail do Gmail, tá? Se o seu for iPhone, pode ser outro tipo de e-mail, porque afinal o iPhone tem um iCloud, né? Que é a nuvem do iPhone. E aí o que aconteceu? O que aconteceu quando eu coloquei meu e-mail lá? Só que ele pede uma coisa. Não é só e-mail, não. Ele pede a senha do e-mail. São as únicas duas informações que, se eu pudesse falar para você, ó, guarda só isso no seu celular. É o que eu aconselharia. É o e-mail e a sua senha do e-mail. O que aconteceu, gente? Eu recuperei tudo que estava no meu outro celular. E sabe por quê? Por causa da nuvem. Fotos, contatos, conversas, documentos, tudo que estava no outro celular foi passado para o meu celular novo. Diogo, ok, eu entendi que você conseguiu recuperar suas informações por meio de colocar lá o seu e-mail e a sua senha do Gmail. Tá? E tem que ser, não pode ser uma senha qualquer, não. Tem que ser a senha que você sabe que está correta. Tá? Mas eu continuo não entendendo como é que funciona a nuvem, não. Tá? E para que você entenda como que funciona a nuvem, é o seguinte. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Todo mundo aqui sabe o que é um caixa eletrônico. Você sabe o que é uma maquininha de cartão. Você sabe o que é agência bancária, um caixa eletrônico 24 horas. Você sabe o que é isso, né? E você sabe que em todos esses pontos, se você tem dinheiro na sua conta, se você coloca o seu cartão lá, ou na agência, ou no caixa eletrônico, ou na maquininha, ou em qualquer lugar, né, que aceite esse cartão, vai sair dinheiro da sua conta se você comprar alguma coisa. Mas aí eu pergunto a você, tá? Vamos supor que você tem que explicar, né? Imagina lá, a minha avó, que não sabia nada de tecnologia, faleceu, e eu tinha que explicar a ela o que é nuvem. Mas aí vamos explicar a ela onde está o dinheiro. Tá? Eu tenho dinheiro no banco. Mas será que se a minha agência aqui pegar fogo, meu dinheiro vai acabar? Porque pensa bem, se eu passo o cartão no caixa eletrônico, sai dinheiro. Se eu viajo para outra cidade e vou no mercado, passo o cartão, sai dinheiro da minha conta. Onde está o dinheiro, gente? Onde fica fisicamente esse dinheiro? Na realidade, por que você tem essa ideia de que onde quer que você vá, se você passar seu cartãozinho, o dinheiro vai sair de lá. Se você for para uma outra cidade, for no caixa eletrônico, sacar dinheiro, vai sair dinheiro de lá. De lá
aonde? Por exemplo, o meu banco é o banco do Bradesco. O Bradesco tem um prédio, que é deles, cheio de computadores. E quando eu vou na agência e pego um dinheirinho, aquela máquina que tá falando ali, né, que eu tô tirando dinheiro, se comunica com esse prédio do Bradesco. Um prédio como esse que eu estou aqui agora. O computador e fala assim, ó, o Diogo sacou tanto de dinheiro. É automático. Se eu for para uma outra cidade, qualquer cidade, tem uma agência lá, ou um caixa eletrônico, ou até fui no mercado passar o meu cartão. Quando eu passo, aquela maquininha de cartão de crédito ou cartão de débito, aquele banco que eu fui, quando eu gasto alguma coisa, se comunica com esse mesmo prédio, que é a nuvem. Quando você tem vários pontos que você acessa só uma central, um prédio como esse aqui, gente, isso é nuvem. Vou dar outro exemplo de nuvem. Você entendeu que o banco, ele tem um prédio, onde de vários pontos você acessa. Vou dar outro exemplo de nuvem. Vamos supor que você foi a uma loja. Antigamente era muito comum, né? Você ia a uma loja e você pedia lá crediário, fazia um carnezinho para você, né? Hoje com cartão de crédito tá bem menos comum, né? Mas ainda tem. O que essa loja faz? Ela vai consultar se você tem nome sujo na instituição SPC e Serasa. Mas me conta uma coisa, num país continental como o nosso, o Brasil, né? Nós temos lá 200 e tantos milhões de pessoas. Você acha que as lojas, todas as lojas, têm a ficha física de né, a fichinha, um papel, de todos os brasileiros? Lógico que não, gente. Existe um prédio do SPC e Serasa. Tem computadores, um prédio como esse, gente. Não é um prédio fantasioso, não. Um prédio como esse, que tem lá um computador que guarda a informação do Diogo para ver se ele tá com o nome limpo ou não. E quando essa loja, ela bota lá no sistema do SPC e Serasa, no site deles, na página, e coloca lá meu CPF, o SPC e Serasa fala assim, não, esse nome tá limpo. Não, esse nome tá sujo. Tá? Existe até um aplicativo chamado Serasa Experian, que qualquer pessoa pode ver se há movimentações no nome, né? É muito legal, inclusive, e é gratuito. Então, quando eu vou ali, né, na loja e boto o meu CPF lá com o vendedor, aquela loja, ela tá se comunicando com o quê? Com um prédio. Mas, gente, você poderia ir em qualquer loja. Então, você entende que é a mesma coisa do banco? Você tem vários pontos onde você pode acessar. Acessar o quê? Aquele prédio com as informações. Isso é nuvem. Vou dar mais um exemplo. Você foi a um hospital, tá? Então, você tem plano de saúde. Quando você vai ao hospital, ele não sabe se você é credenciada no plano de saúde. Ele não sabe se você está em dia com seu plano de saúde. O que o hospital faz? Ou até o consultório faz? A secretária, né, ou o secretário lá, coloca lá no sistema do plano de saúde o teu número da carteirinha, teu CPF, e com aqueles dados, eles verificam o quê? Ali do consultório ou do hospital, aquele computador se comunica com um prédio do plano de saúde. E aí ele verifica se o quê? Se você está autorizada a fazer aquele tratamento ou aquela consulta. Então, gente, é muito importante que você entenda que a nuvem é basicamente isso. Ele tem um prédio concentrado de informações e você pode acessar de vários locais. Diogo, pelo amor de Deus, o que isso tem a ver com o meu celular? Eu já entendi que o Bradesco, o Itaú, o Santander tem um prédio e você de qualquer lugar consegue acessar o teu dinheiro e ele se comunica com esse prédio. Eu já entendi lá que o SPC e Serasa tem um prédio e as lojas se comunicam lá nesse prédio pelo computador para saber se o nome está limpo. Eu já entendi também que quando você chega no hospital, no consultório,
Qualquer hospital, qualquer consultório se comunica com o prédio lá do plano de saúde para saber tudo pelo computador. Mas o que isso tem a ver com o meu celular e com meus dados? É o seguinte, vou explicar aqui agora na prática. Vou abrir aqui. Isso aqui, gente, deixa eu salvar essa imagem. É um prédio do Google. E está na Califórnia. Aqui dentro, você pode até ver aqui, ó, Google Cloud, nuvem. Gente, na realidade, o prédio onde as informações do usuário estão registradas. Bom, Diogo, mas você pode pensar, bom, Diogo, peraí, mas se esse prédio pegar fogo aí, meus dados que estão aí no celular vai perder. Ou se um bandido entra ali, ele pode pegar meus dados. Gente, essas empresas, elas pensam também assim. Tanto é que eles têm prédios idênticos a esse, com os mesmos dados, em locais diferentes. Afinal, pode estourar uma guerra ali, como estourou na Ucrânia, na Rússia, em outros lugares. Então pode sim, uma bomba pode ser explodida ali e você não pode perder esses dados, né? Inclusive tem dados empresariais importantes. Então essa nuvem, gente, é uma coisa super segura, super segura. E aí, como isso me impactou lá em 2017? Como o meu celular ele estava preparado para salvar essas informações aqui nesse prédio, a partir do momento que eu conversava com alguém no WhatsApp, o meu celular se comunicava automaticamente com esse prédio aqui e salvava uma cópia daquela conversa. Quando eu tirava uma foto lá da Sulamita, o meu celular jogava aqui nesse prédio, na Califórnia, nos Estados Unidos, automaticamente. Colocava aqui dentro, num computadorzinho, os dados do Diogo, a foto da Sulamita. Se eu pegasse um documento e colocasse lá no Drive, né, que é a nuvem, o meu celular tirava uma cópia e jogava dentro aqui desse prédio. O que aconteceu quando o bandido levou meu celular? O que aconteceu? Eu só precisava falar para o Google. Google, sou eu. Eu sou o dono desses dados. Só que o Google não me pede identidade. Ele não me pede carteira de motorista. Ele não pede comprovante de residência. Ele só me pede uma única coisa que você não pode perder: o seu e-mail e a sua senha. Porque aí você consegue recuperar aquilo que você guardou dentro da nuvem. Eu recuperei tudo. Bom, ficou claro para você que nuvem é um espaço dentro de um prédio onde eu consigo acessar remotamente? Ficou claro que, em relação ao celular, a nuvem ela é muito importante porque ela pode salvar tudo que é de mais precioso dentro desse prédio, que se você perder o seu celular, você consegue resgatar esses dados para um outro aparelho. Inclusive, é o seguinte, se você perde seu cartão de débito, você perde os dados do seu, da sua conta? Não, não perde. Por quê? Porque ele não está dentro do cartão de crédito, do cartão de débito. Ele está onde, gente? Está no prédio do banco. Então, eu não perdi o celular e aí perdi todos os dados. Não, por quê? Porque estava lá na Califórnia. Tá? Então, assim, é muito importante que você entenda o que é nuvem. Quando alguém fala assim, tá na nuvem. Tá na nuvem. Tá onde, gente? Tá lá guardado, armazenado de forma ultra segura. E é só você que consegue resgatar. E é por isso, gente, que você não pode compartilhar a senha do seu e-mail com ninguém. Porque a senha do seu e-mail é o cofre que abre todos esses dados. Quando você pegar o seu celular novo tá lá, quero resgatar meus dados. Ele não vai pedir sua identidade, ele não vai pedir seu CPF, ele não vai pedir seu comprovante de residência. O Google não quer saber disso. Ele só quer saber a única informação.
qual é o seu e-mail e qual é a sua senha. Então ficou claro para todo mundo o que é nuvem. Então eu já posso aqui excluir isso aqui da minha lista, tá? Vou colocar aqui, ó, em vermelho, tá? Não preciso mais da nuvem. Ficou estranho vermelho, vou colocar aqui um risco só. Estranho. Um tachado. Pronto, risquei. O que acontece, você já entendeu o que é nuvem. Em relação ao celular, esses dados, quando eu uso, vai direto para a nuvem, tá? Agora, não é um armazenamento ilimitado. Quando você compra uma casa, quando você compra, sei lá, um terreno, ele não tem uma metragem ilimitada. Eu não posso tacar coisa lá dentro como se o espaço nunca fosse acabar. Tanto é que, de vez em quando, eu simplesmente tenho que fazer limpezas, né? Imagina um armário, né? Que você tem que limpar. Ou em casa, né? Tá muito entulhado as coisas. Você precisa fazer uma limpeza. E a nuvem é a mesma coisa. Ela é limitada. Ela tem um espaço limitado. E existe, gente, esse serviço da nuvem, né? Lá em 2017, eu salvava todas as minhas fotos, todos os meus contatos, todas as minhas conversas. E não estava nem aí. Sabe por quê? Porque eu não pagava nada. O Google não cobrava para salvar fotos, não cobrava para salvar conversas. Ele falava assim, não, fica tranquilo, Diogo. O seu arquivo aqui é ilimitado. Você pode guardar o quanto você quiser aqui dentro. A não ser que se você guardasse vídeos no Drive, aí ele começava a consumir. Mas era extremamente raro. Mas aí veio uma bomba, alguns anos atrás. Eu não lembro exatamente qual ano. O Google falou assim, ó, peraí, fulano. O teu armazenamento aqui é de 15 quilômetros, vamos dizer assim. Na verdade, a medida do celular é 15 GB ou 15 gigabytes. E nesse armazenamento, né? O Google ele falou, ó, se você tirar uma foto e essa foto vier para cá, tá contando. Vou ocupar esse espaço aqui, um pedacinho desse espaço. Se você conversar no WhatsApp, tá conversando. Esses dados vão vir para cá, tá contando. Vai lá, vou lotando isso aqui, hein? Tá bom, Diogo, beleza. Google. Salvou os contatos, tá contando. Salvou documento no Drive, tá contando. E, gente, é até justo. Por quê? Porque é um serviço muito bem feito. Antigamente, a gente tinha trabalho para ter as fotos. Você tinha que ir lá, revelar, né? Fotografar, revelar, comprar um álbum, colocar as fotos lá. Não é isso? Hoje a gente não faz mais isso. Não existe mais esse custo, né? Dessa revelação. É até interessante, né? Eu pego as fotos lá da minha avó, do pessoal. É muito legal, né? Essas fotos impressas, né? Mas é muito caro ter essas fotos, né? Muito caro, né? Papel, impressão, os filmes que você tinha que colocar dentro daquelas máquinas, né? Com as posições das fotos. Era caro fazer isso. Hoje em dia você não faz mais. Aí você, não sei se você faz, mas eu não faço. Você tem que guardar os contatos no celular. E, naturalmente, a gente não salva numa agenda física. Salva onde? Dentro do seu celular. E aí, gente, são informações importantes. WhatsApp. Tudo que você conversa fica ali, ó, registrado para você rever quando quiser. E se acontecer do celular pifar? E se acontecer de você perder esses dados? Não é útil que o Google fale assim para você, Diogo, fica tranquilo. Se você perder o seu celular, se ele der defeito, se ele cair e não ligar mais, faz o seguinte,
Compra outro aparelho lá, zerado, que a gente recoloca cada detalhe das tuas informações no próximo celular. Agora eu te pergunto, tem almoço de graça? Tem almoço de graça, gente? Não. Tudo custa dinheiro. Para o Google manter esses dados lá preservados, protegidos contra ataque, protegidos contra bombas, guerras, ele precisa ter potentes computadores, funcionários que façam isso funcionar bem, conexão de internet, luz, resfriamento nesses computadores. Ele precisa garantir que esses dados estejam copiados em outro país, porque se ali acontecer uma pane elétrica, acontecer um incêndio, esses dados precisam ser entregues ao usuário. Afinal, a promessa é essa: você irá recuperar seus dados. É barato fazer isso, gente? Quantos bilhares de pessoas existem no mundo, usuários do Google? Não é barato fazer isso. Por isso, o Google te oferece exatos 15 gigabytes, que é um espaço. E você vai ver ali como se o seu Google está cheio ou não. Mas o que acontece se o Google lotar? Você não sabe, mas provavelmente suas fotos estão sendo salvas na nuvem. Suas conversas do WhatsApp estão sendo salvas na nuvem. E o que acontece se você chegar aos 15 gigabytes do seu e-mail? O que acontece é que você vai ter duas saídas. Ou você fica sem receber e-mails e você não vai salvar nada mais na nuvem, ou você vai ter que pagar uma mensalidade para aumentar esse espaço do Google. E aí você pode aumentar. O primeiro espaço pago custa 7 e poucos por mês. E ele aumenta de 15 para 100 gigabytes. O próximo é 200 gigabytes. Para você ter uma ideia, eu que trabalho muito com Google, minha equipe, né? Eu pago uma anualidade para o Google de quase R$400. Todo ano eu pago para o Google R$400. E vou te dizer mais. É bem provável que no ano que vem ou daqui a 1 ano, 2 anos, essa mensalidade aumente. Por quê? Porque eu vou precisar de cada vez mais espaço para guardar dados lá. Gente, é uma decisão tua. Mas, repito, qual é a repercussão da nuvem lotar? Qual é a repercussão da nuvem lotar? Se a nuvem lotar, você vai ter dois caminhos. Ou você paga a anualidade, ou você tenta lutar com a limpeza. Aí você tem que pensar assim, eu preciso apagar a foto do meu neto. Eu preciso apagar contatos. Eu preciso apagar as conversas do WhatsApp, mas tem tanta coisa interessante. É bem provável que depois de você lutar muito para a limpeza, você chegue à conclusão que mais e mais coisas importantes vão ficar entrando no seu WhatsApp. E aí, o que você tem que entender é o seguinte: o que acontece se a nuvem lotar? Você vai precisar aumentar o espaço de 15 GB, que é gratuito, para 100 GB, que é o próximo pago. Ou você vai ficar... A punição não vai receber mais e-mail, ou você vai ficar tentando limpar e não vai dar em lugar nenhum, tá bom? Embora eu vou ensinar vocês a limpeza. Hoje não. Na próxima aula eu falo assim, como limpar a nuvem. Eu vou ensinar vocês. Mas não é uma coisa muito fácil nem inteligente não, tá? Porque hoje eu vou dar a decisão na sua mão. Vou colocar na sua mão assim, ó. Eu quero salvar meus dados na nuvem.
E aí provavelmente você vai ter que pagar uma anualidade, tá? Para o Google, lá R$70, né? Um pouco menos. Ou não quero salvar na nuvem esses dados. Eu sei que se eu perder o celular, eu perco os dados, mas não quero pagar nada para o Google. Você vai aprender hoje a impedir que os seus dados sejam enviados para a nuvem. O que acontece se a nuvem lotar? Você não receberá mais e-mails e também não poderá armazenar dados na nuvem. Só para você entender aqui, ó, só para você entender, né? Internalizar a informação. Quando você compra um celular, você comprou um celular, né? Essa parte de lotar é muito importante. Desculpa aí se o pessoal já entendeu, tá? Um espacinho aí para você perceber. O seu celular, quando você vai comprar, aí você compra lá. Ah, Diogo, eu tenho que comprar um celular. Se você vai comprar um celular, o celular, ele não tem mais armazenamento de 32 GB, não. 32 GB. Não tem, não. É 64 no mínimo. Mas o normal é que ele venda a você um 128, o mesmo celular mais básico do mundo. O meu celular, esse daqui, tem 512, gente? Deixa eu ver aqui. Tô em dúvida agora. Acho que é 256. Espera lá. 256. Eu tenho 256 GB aqui nesse celular. Quando eu comprei, eu falei assim, ó, quero um de 256. Gente, não cabe 256 GB em 15 GB. É como se eu pegasse lá uma família de 10 integrantes que mora numa casa de 10 quartos e colocasse todo mundo para morar com todos os seus móveis numa kitnet. Não cabe, meu filho, não cabe, não, vamos tentar, não cabe. Então, eu recebo todo dia muita coisa, meu celular tá quase lotado já, 241. Não vai caber na nuvem, gente, não vai caber. Então, agora vamos para a prática aqui, né? Vamos para a prática. Aí, vamos lá. Aqui você já entendeu, e vai parar de receber e-mails. Ou você pode pagar para aumentar esse tamanho, né? Mas, ó, como saber se a nuvem está lotada? Como saber, gente? Como saber, né? É importante saber se a nuvem está lotada? É importante saber ou não é importante saber? Vou mostrar para vocês agora. No seu celular, né, para você que tem Android, no seu celular você tem, gente, se for Android, eu vou falar ainda do iPhone, tá? Se o seu celular for Android, existe no seu celular o ícone do Google Fotos. Mas existe também o Drive. Então você pode escolher um ou outro. Eu vou ensinar tanto por um quanto por outro como é que você sabe se a sua nuvem está lotada ou não. Tá? Maravilha. Então, aqui no meu celular, deixa eu pegar o ícone do meu celular. Tô aqui no meu celular e, ó, tô na lista de aplicativos, tá? Aqui na parte de cima, gente, aqui, ó, tem a barra de pesquisa, tá? Você tá lá no início, desliza o dedo de baixo para cima, aparece aqui em cima, ó, pesquisar, tá? Vou tocar lá. Quando eu toco, posso colocar aqui, ó, Drive. Isso se o seu for Android, tá? Vai ter instalado com certeza, tá? É o aplicativo do Google. Desculpa, eu tô com um pouco de coriza hoje, né? Tô querendo resfriar. Quando eu toco ali em Drive, ó, Drive, o que vai acontecer? Eu tenho minhas informações, tá? Aqui no meu Drive, né? Olha só, aqui em cima,
você tem menu. Essas 3 barrinhas aqui. Se você tocar ali, eu tô no Drive, tá, gente? Vou mostrar algumas vezes. Você vai perceber que você tem aqui um espaço de armazenamento. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho quantos terabytes na minha conta? Terabytes. Tá? É como se fosse lá, ele dá 15 metros para mim. Eu comprei 2 quilômetros. Eu tenho 2 quilômetros para ocupar. Que é o TB, né? Você tem o centímetro, metro, quilômetro. Aqui você tem, né, o KB, MB, o GB e o TB, tá? A unidade de medida posterior a essa. E eu tenho 2 terabytes. Essa conta aqui é uma conta profissional e eu uso para um monte de coisa. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trocar minha conta aqui. Vou tocar nesse Dzinho aqui em cima, porque eu tenho mais de um e-mail. Quando tem mais de um e-mail, teve alguém que perguntou aí, Diogo, como é que eu faço para acesso? Eu tenho 2 e-mails, né? Como é que eu faço? Você vem aqui na letra do seu nome, pode também estar a sua foto, e toca na outra conta. Então, eu vou tocar aqui, ó, no Diogo Lopes Super Sobrinho. Tá aqui, ó. Vou dar um toque. Quando eu toco, aí eu quero saber aqui, né, quanto que eu consumi dessa conta. Eu venho aqui em cima, novamente, né, aqui, ó, essas 3 barrinhas, e dou um toque, né, tá lá no canto superior esquerdo, né, tá aqui, ó, aqui em cima, tá bom? Toquei. Depois, o que eu faço, gente, ó, eu vejo aqui embaixo, ó, em armazenamento, quanto que eu consumi. Tá vendo que ele me deu aqui, ó, essa conta eu tenho um espaço gratuito. Eu consumi quanto? Ele me dá 15 GB, certo? E quanto que eu consumi, ó? 3,38 GB. Perfeito? Então, eu tenho aqui, ó, 3,38 GB. Então, repetindo aqui, como é que eu faço? Como que eu faço para saber se a nuvem está lotada? E veja bem, é muito importante que você saiba disso, senão você vai parar de receber e-mails no seu celular. Então, ó, primeiro, vamos lá. Eu vou deslizar o dedo de baixo para cima, nessa direção aqui, ó. E vou depois tocar aqui, ó, na barra de pesquisa. E vou digitar Drive. Quando eu digito Drive em cima, aparece o que aqui embaixo? O Drive. Aí eu tenho que primeiro escolher qual é a conta que eu quero. Se você tem mais de um e-mail, né? Se não, não tem problema. Isso vai ser indiferente para você se você só tem um e-mail só. Aqui em cima, ó, quando você toca na letra do seu nome, aparecem todas as contas que você tem. Todas as contas, né? Só não aparece a minha conta profissional mesmo. Aí eu vou tocar aqui, ó, na conta do Diogo Super Sobrinho. Toquei. Como que eu faço para o quanto eu consumi? Você vem aqui em cima, ó, aqui em cima, e toca em menu. Menu. Depois, você aqui embaixo, ó, tem armazenamento. E aí você vai verificar o quanto você armazenou. Falando desses pacotes, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o que eles oferecem. Olha só. Quando você vai ali mesmo, né? Eu tô no Drive, tá, gente? Eu tô no Drive. Quando eu toco lá em menu, ali em cima, né? Tô em menu. Toquei aqui, ó. Você sabe que aqui embaixo tem armazenamento, né? E ele eu tenho no gratuito. O que tem aqui embaixo, gente? Ó, comprar mais armazenamento, né? Eu vou tocar ali para você ver. Quando eu toco comprar, ele vai apresentar para mim aqui as opções. Olha lá, ó. Eu tenho um plano básico e eu posso pagar de 2 maneiras, mensal ou anual. Aí, o básico, gente, para guardar esses dados, né? Ele está oferecendo quantos gigabytes? Quantos? O que eu falei para vocês, ó. 100 gigabytes para armazenar suas fotos, seus dados e tudo mais. E quanto eu vou pagar por mês? Tá aqui, ó, R$ 7,99, tá? Por 3 meses é R$ 1,99. Mas depois vai para R$ 7,99.
E aí, ó, aqui, ó, e se eu quero 200 GB? Eu vou pagar quanto por mês, ó? R$11,99. Aí eu quero 2 TB, que é o que eu pago, tá, gente? Aqui, ó, R$38,99. Caraca. 400 pilas por mês, por ano. Se eu quero pagar anual, tem um descontozinho lá, ó, tá vendo? Economize 16%. Eu tô aqui em anual. E aí eu tenho as ofertas, tá bom? Gente, ficou claro, então, como acessar o armazenamento da nuvem? O quanto você já consumiu? Agora eu vou ensinar para vocês como impedir que isso vá para lá. Porque talvez você não queira, te assuste, eu não quero pagar nada para o Google. É um direito seu. Mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa impedir que esses dados saiam do seu celular e sejam encaminhados lá para a nuvem, tá bom? Muito bem, olha só, gente. Como saber se a nuvem está lotada já foi falado e por isso que eu risquei. Agora, como impedir que a nuvem lote? Um dos pontos que você pode fazer é impedir que as conversas do WhatsApp sejam carregadas, elevadas para a nuvem. E eu vou te ensinar agora a como desativar esse backup automático, tá? É o seguinte, então, como é que eu faço para impedir que as conversas do WhatsApp sejam salvas na nuvem? Então, ó, primeiro passo aqui, gente, é abrir o WhatsApp, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é acessar configurações, né? Se a sua nuvem, desculpa, se o seu for iPhone, configurações vai estar aqui embaixo. O meu é Android. Então, eu tenho que tocar ainda nessas 3 bolinhas para configurações aparecer. Aí eu toco aqui, ó, configurações. Ok. Agora, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que ir na opção de conversas. Tá aqui, ó, conversas. Lembrando que você não quer salvar na nuvem as conversas do WhatsApp. Toque em conversas. Aí aqui embaixo, gente, se você rolar aqui um pouquinho, ó, você tem uma coisa chamada backup de conversas. Tá vendo aqui que tem até uma nuvem apontando uma seta para cima? Olha só isso aqui, ó. Olha que coisa interessante, ó. O que significa esse pictograma aqui dessa nuvem apontando para cima? É você enviando as suas conversas lá para o prédio do Google na Califórnia, na nuvem. Então você tem que dar um toque aqui. E aí, gente, tem um detalhe. Olha aqui o que está sendo feito aqui, gente. Ó, a minha conta do Google está salvando todas as minhas conversas. E se eu não quero isso, Diogo? Eu vou dar um toque aqui, toco aqui, e toco para não salvar. Eu toco em cancelar. Acabou. Ou então você troca de conta. É isso. Para você não fazer o backup. Aqui, inclusive, você pode tirar a frequência. Aqui em frequência. Você toca em frequência. E depois você toca aqui, gente, ó, para nunca, nunca, nunca fazer backup. Nunca fazer backup. Nunca salvar. Acabou. Ele não vai fazer backup. Não vai. Acabou. Ó, vou abrir o WhatsApp. Vou tocar nas 3 bolinhas no canto superior direito. Para acessar o quê? Configurações. Ali. Tá? Se o seu for iPhone, tá, configurações está na parte de baixo. Aí você vem aqui, ó, em conversas. Você vai dar um toque agora em backup de conversas. Aqui, ó. Depois você vai tocar onde? Você vem aqui, ó, em frequência. O meu tava diariamente. E aí você toca aqui em nunca. Toca em nunca. Acabou. Não é para salvar mais. Seguinte, agora uma outra coisa que fica pesando demais a nuvem são as fotos, tá? Quando você tem fotos na nuvem e a gente fica tirando fotos todo momento, recebendo coisas,
Pesa demais, pesa demais. Mas como, tá? Como que eu consigo desativar a nuvem das fotos? Então, eu não quero que as fotos sejam encaminhadas para a nuvem. Como que eu faço? Deixa eu só ver aqui as fotos. Muito bem. Ó, vamos lá. Vou abrir aqui o celular. Você precisa, gente, buscar o ícone fotos no seu celular. Fotos. Tá? Quando eu toco em fotos, aqui é onde as fotos vão ser armazenadas. Aqui em cima, ó, você tem, quando eu abrir fotos, tá? É o Google Fotos. Aqui em cima tem a letra D. Tá vendo? Letra D? Tem que tocar lá. E aí, eu tenho que fazer o quê, gente? Eu tenho aqui, ó, a opção de backup. Armazenamento na nuvem. Vou dar um toque. Aí, depois disso, eu vou dar um toque aqui, ó, nessas 3 bolinhas aqui, ó. Ok. Porque vai aparecer o quê? Configurações do backup. De backup. Aí aqui, ó, o que eu tenho aqui, gente, ó? Fazer backup de fotos e vídeos deste dispositivo na sua conta do Google. E eu toco nessa bolinha aqui, ó. Taco aqui, ó. O que acontece? Não vai salvar mais nada. Não vai salvar mais nada. Então, ó, vou voltar, ativei de novo, né? Vou voltar tudo. Vou fazer de novo para vocês, beleza? Muito bem, gente. Como que eu faço para impedir que as fotos do meu celular sejam encaminhadas para a nuvem? Então, vou fazer agora. Toco no ícone fotos. Toco na letra do nome lá em cima. Toco aqui, ó, em backup. Toco nas 3 bolinhas aqui em cima. Toco em configurações de backup. E aí eu pego a bolinha aqui, ó, e desmarco. Desmarcou, o que acontece? Não vai salvar mais o backup na nuvem, tá? O contrário também serve, né? Se você fizer esse caminho aqui e marcar essa bolinha, o que acontece? As fotos vão para... Vou marcar aqui o meu e-mail, né? Tem armazenamento. Que vai para a nuvem, né? Ele sempre mostra aqui o quanto você está ocupando espaço, né? Aqui, ó. Ocupando no Google Fotos 197 GB do Google Fotos. Pessoal, isso é o que mais ocupa espaço. Contatos ocupa espaço? Não ocupa espaço, então não vou nem falar. É besteira não salvar contato novo. Isso aí é uma poeirinha, não guarda nada. As únicas 2 coisas que eu vou aconselhar vocês a tomarem cuidado aí, se você não quer pagar uma mensalidade para o Google, é não salvar as conversas do WhatsApp e não salvar as fotos do celular, tá bom?